Olá a todos, sejam bem-vindos aí à primeira aula do curso de Eletrônica de Potência, tá? Disciplina aqui do programa de pós-graduação. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo ministrado aqui nas nossas aulas, né, de maneira futura. São conteúdos aí que visam complementar os conceitos já aprendidos aí na graduação, né? Então, assim, não é só revisar, né, voltar aí a algumas disciplinas que vocês já conhecem, mas sim complementar, né, entender o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns conceitos, de algumas particularidades aqui da eletrônica de potência, tá? Coisa que às vezes a gente observa, né, vocês estudam aí na graduação, mas é muito rápido devido à quantidade de disciplinas, a carga horária. E aqui eu pretendo, como é algo mais direcionado, né, revisitar alguns conceitos e também explorá-los de forma que que esses fundamentos possam ser utilizados por vocês, tá, na desenvolvimento aí da sua tese de doutorado, na dissertação do mestrado e nos trabalhos aí dos artigos, né, desenvolvimento aí de forma geral, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar pelo básico aí, pelo coisa aí que é necessário vocês entenderem para a gente prosseguir nas próximas aulas, tá bom? Olha só. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é esse conceito de sinais periódicos, não periódicos, né? Porque é uma coisa que aparece muito aí nos trabalhos, aparece muito aí nas teses, nas dissertações. Às vezes, quando você estuda um conversor, né, fala considere um sinal periódico no tempo, a partir disso é integral, o sinal. Então, na verdade, tem sinais periódicos, né, dentro da eletrônica aí, dos conceitos aí que envolvem eletricidade, e não periódicos, tá? Mas o nosso interesse ele reside nos sinais periódicos, porque nos sinais periódicos são aqueles que você consegue modelar matematicamente de maneira mais é, tranquila, né? Você consegue prever o funcionamento de um determinado circuito, você consegue calcular aí a partir do conhecimento, né, desses intervalos aí alguns algumas variáveis necessárias aí para os conversores, para os dispositivos aí, como por exemplo, valor médio, valor RMS, enfim, tá? Então, o que que é um sinal periódico, né? Considerem um sinal que pode ser tensão, pode ser corrente, né? Que é o nosso ponto de estudo aqui, né? Um sinal X de T. Deixa eu ver se eu consigo ativar a canetinha aqui, ó. Caneta, né? Vamos considerar um sinal aí, né? O número real positivo, né? T maior que zero, onde T é o período, esse T maiúsculo, né? Tal qual esse sinal aí, x de T mais algum período, pertence aos números reais, né? Então, o menor valor positivo de T, né, que seria o período, aí é a condição, né, que satisfaz aí a nossa, isso aí do ponto de vista matemático, né, que satisfaz aí essa condição em pressão sinal periódico, né? E aí, uma vez que o sinal é periódico, ou seja, se repete em intervalos regulares e conhecidos de tempo, a gente consegue determinar uma frequência, visto que a frequência, né, é o inverso do período, né? Ou, de forma análoga, aí, a frequência angular, que aí aparece bastante também aí em algumas equações, né, que é 2π sobre t. Então, na verdade, um sinal periódico é o sinal que se repete no tempo, né? Então, aqui essa senoide vem aqui, ó, tem um lado positivo, um lado negativo, e aí ela se repete no tempo, né? Na verdade, isso é um cosseno, sinal parecido aí com um cosseno deslocado, né? Enfim, mas aí não vem ao caso. Então, observe bem, o sinal periódico é aquele que se repete
né, no eixo aí, tempo, né, no eixo do tempo aqui, ó, em períodos conhecidos, né? Então você consegue ver o início, o fim e depois a repetição dele ao longo do tempo. Então daqui a gente já tira os conceitos aí de frequência, de período, né? E quando é o caso da frequência angular. Então, sinal periódico é aquele sinal que se repete no tempo, tá? Que, por sua vez, não tem nada a ver com amplitude. Então, a amplitude de um sinal ela pode ser bastante irregular, tal qual esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Mas no tempo ele se repete. Ó. Então, aqui termina ele, ó. Primeiro ele tem esse lado positivo, depois aqui esse lado que no eixo y que assume valores negativos. E aí ele se repete novamente no tempo. Observe que, apesar desse sinal ter uma amplitude irregular, tá vendo que a amplitude dele, se eu fosse deduzir, falar isso aqui é uma função, que tipo de função seria essa? É uma função exponencial? É uma função de primeiro grau? Então, assim, né, não vem ao caso isso. Mas é um sinal que ele se repete, ele termina aqui e vocês, vê que vocês podem observar que o mesmo sinal que começou aqui, terminou nesse ponto, ele se repete, né? Nesse período que ele se repete, é o que a gente chama período, né? É o período do sinal. Sobre esse período aí é a frequência, né? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a amplitude ou formato do sinal, mas sim a repetição, a periodicidade de repetição dele, tá bom? Então, e esse tipo de sinal nos interessa bastante aqui na eletrônica, né? Esse sinal poderia ser uma tensão, poderia ser uma corrente, né? E lembre mais uma vez, não confundam a questão da amplitude. A amplitude do sinal, os valores que ele assume em amplitude não tem nada a ver com a periodicidade. O período do sinal, ele é o que se dispõe aqui no eixo de tempo, né? No eixo x. Então, a amplitude é outra análise, tá bom? Então, se o sinal, apesar de ser irregular, de ter esses formatos aí diferenciados, ele se repete no tempo, a gente pode dizer que esse sinal é um sinal periódico, tá? E aí tem vários sinais periódicos conhecidos aí já na eletrônica, né? Senoide. Aí basta observar aqui, ó. Então, esse aqui, por exemplo, é um sinal completo, onde... Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa caneta aqui. Prontinho. Você tem aqui um semiciclo positivo, que é metade desse sinal, tá? Então, 50%, por assim dizer, né, o que parece aqui, fica positivo. A amplitude que ele assume aqui no eixo y, que é uma amplitude positiva. 50% amplitude, né, assume a amplitude aqui com valor no eixo do y, né, valor negativo. Então, é um sinal periódico, tá? Isso aqui é um semiciclo, o semi remete à metade, né? Isso aqui é outro semiciclo. Então, aqui a gente tem um semiciclo, outro semiciclo. Isso aqui é um ciclo completo, né? Um sinal completo, um ciclo completo de sinal, certo? Então, esse sinal é periódico. A partir do momento que a gente substitui aqui esses valores por tempo, por ângulo, a gente consegue deduzir aqui o intervalo de repetição. Tem sinais, no entanto, periódicos que só assumem valores positivos ou negativos, né? Quando o sinal tem um formato matematicamente conhecido, por exemplo, uma senoide, é mais fácil. Se eu precisar fazer integral aqui, eu faço a integral, né? 1 sobre t, que é o período, de 0, por exemplo, a ter aqui um tempo x, né, que eu queira integrar aqui, ó, aí um t minúsculo, um sinal aqui que é o seno de x, né, seno de alguma coisa. Então aqui é tranquilo, diferente daquele anterior, porque aqui para eu integrar um sinal desse eu preciso saber que função é essa, né? Aqui também mais simples ainda, né? Essas ondas aí triangular, dente de serra, essas ondas são mais tranquilas ainda, porque são funções de primeiro grau. Note que se eu for integrar esse sinal aqui, ó, então assim, outra observação. Observe que esse sinal aqui você tem dois semiciclos para formar o período completo.
esse sinal aqui, né, tem apenas um, um ciclo, né? Ele não é dividido como a senoide aqui é. Então, isso aqui já é o período do sinal, ó. Isso aqui é um período. E aí ele se repete, né? Se repete. Então, aqui é outra onda, né, cópia dessa primeira, e aqui é outra. Então, aqui, por exemplo, nessa tela aqui, ó, nós temos dois ciclos, né? Aqui, ó, que tem um ciclo completo, depois mais um ciclo completo, né? 4 semiciclos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem dois ciclos completos. Já nessa aqui tem um ciclo, dois ciclos, 3, 4. Se eu for integrar aqui, eu vou ter, deduzir aqui, né, com os valores que eu tiver, a função de primeiro grau, no formato ax mais b, né, é uma função crescente, e aí eu integro esse sinal, conhecendo aqui os valores do x, do b, né, no caso aqui, o b aqui pode ser que nesse caso aqui, se não tiver offset, o b é igual a zero, que é mais simples ainda, consigo integrar tranquilamente esse sinal, né. Observem que isso aqui é muito tranquilo matematicamente, porque é um sinal regular de uma função conhecida, né? Então, fazer um integral para achar a área desse gráfico, o valor médio, né? Ou o valor RMS, que a gente vai falar mais à frente, é bem tranquilo, tá? Então, isso são funções periódicas, lembrando que funções periódicas podem ter essa característica, né? Que é bem conhecida aqui de comportamento, ou não, né? Mas isso aqui a gente não está analisando o eixo de amplitude, o eixo Y, né? Mas sim o eixo X. Tranquilo, pessoal? Então aqui tem muitas outras ondas que não estão nesse slide aqui, né? Então a gente tem onda quadrada, que é, né, também é um sinal aí bem conhecido, né? E outras aí mais que a gente cosseno, né, que a gente utiliza aí exponencial, logaritmo, sinais que assumem aí como, por exemplo, a carga de um capacitor, né, ou a descarga de um capacitor, carga de indutor, que assume valores aí, opa, valores aí conhecidos aí matematicamente, né, exponencial, logaritmo, enfim. A partir do momento que você conhece um ciclo aí, né, fazer aqui no cantinho aqui, deixa eu ver se eu consigo uma borracha aqui. Borracha, apagar aqui, ó. Por exemplo, aí eu conheço o período de repetição desse sinal. Caneta. Então, por exemplo, um sinal pode ser tensão ou corrente, carga e descarga de um capacitor, né? Então você pode ter aí um sinal também conhecido aí, aqui na tela não vai caber, né? Mas a partir do momento que eu sei deduzir o período aqui de repetição desse sinal, eu consigo modelar ele, né? Aí eu consigo modelar aqui um exponencial, enfim, né? Então, o que deve ficar claro até esse momento é esse conceito de período. E professor, sinais não periódicos, que são? São sinais que não se repetem em um tempo fixo, né? Então esse sinal aqui, por exemplo, pode ser que ele demore um segundo. Já no próximo ciclo, ele demora meio segundo só. Então ele é como se mudasse a frequência, né? Então você lembra lá, por exemplo, aquelas funções amortecidas, né? Que vocês tinham lá no aquelas funções amortecidas lá, funções segundo grau. Vocês viram isso aí em equações diferenciais, algumas coisas de circuito. Então, ela se repete. Aí eu não estou analisando aqui muita amplitude, mas sim um período, né? Ela começa aqui, o intervalo entre um ciclo e outro, por exemplo, é um segundo, de repente é meio, de repente é 0,25. Então, assim, são sinais que não tem um período de repetição fixo, tá? Então, e tem muitos outros aí sinais, tá? E aí ruídos, enfim. E aí eu não vou entrar no mérito disso porque no momento na nossa disciplina não é necessário o conhecimento disso, tá? Para a modelagem dos conversores, coisas que veremos mais à frente. E também são sinais que matematicamente são sinais mais, não sei se seria correta a palavra trabalhosos, sinais que são mais chatos, né, para se fazer essa modelagem aí, matemática quando necessária, tá? Bom, por qual motivo a gente então está falando de sinais periódicos, né? Então tem muitas ferramentas matemáticas que são aplicáveis aqui aos conversores e são importantíssimas.
uma das que eu considero que tem maior importância aqui para análise na eletrônica de potência, na parte principalmente de qualidade de energia, que é uma parte que a eletrônica de potência preza e tem buscado aí, né, através de propostas aí, diferentes topologias de conversores, né, análise mais importante é com as séries de Fourier, né? A gente tem a transformada, tem a série. Então, assim, se o sinal ele é periódico, ele pode ser representado através da série de Fourier, né? Não que os outros também não possam ser modelados de alguma forma, mas o periódico ele é mais tranquilo, né? Então, na série de Fourier aí a gente tem uma soma de senos e cossenos, né? É um termo aí com a repetição do seno, né, do cosseno, perdão, e do seno. E aqui um termo fixo, né? Esse termo fixo é bem interessante, a gente vai falar sobre ele mais adiante. Mas enfim, e através disso aqui, a gente consegue separar o sinal, isolar um sinal dentro de outro sinal, um ruído, filtrar, modelar. Isso aqui para nós, né, a aplicação de série de Fourier, se não for a ferramenta mais importante, ela está entre as mais importantes, tá? Então, assim, caso vocês ainda não tenham, vamos dizer assim, um conhecimento, não tenham visto isso rápido demais na graduação, ou às vezes vocês não relembrem, então vocês podem encontrar isso no livro de cálculo, tá? Com uma aplicação mais voltada para a área de elétrica, caso vocês estejam aí com alguma dificuldade, tem um livro aí do o Sádico, né? O Sádico, ele tem um capítulo, não lembro se é o 17, deixa eu até abrir o meu aqui. Então, fala, professor, não lembro muito bem de série de Fourier. Vocês podem, né, consultar, relembrar aí, uma folheada rápida aí nos livros aí de cálculo, tá? O Sádico também, lá no capítulo, deixa eu verificar aqui, capítulo 17 do livro do Sádico, ele traz esses conceitos, tá? Então, o livro do Sádico aqui, ó, circuitos, tá? Capítulo 17 é séries de Fourier, né? Então, assim, é uma leitura mais leve, né? Fala assim, é a melhor, é a mais... Não, é uma leitura mais leve, tá? E principalmente aí porque ele direciona bastante para a área de circuitos. Então o professor não lembra de série de Fourier, está um pouco por fora. Então dá uma relida, dá uma consultada aqui no livro, tá? É uma leitura interessante, não é uma leitura pesada. E o livro de circuitos, como é um livro que todos já trabalham aí na graduação, todos já trabalharam com ele na graduação, provavelmente, então vocês conseguem aí já ter uma maior afinidade, né, até com a própria linguagem do livro, né? Então, capítulo 17, lá pela página 600 por aí, né? Então, começa esse tema aí, já é mais ao final do livro, né? Porque é um tema mais específico, tá bom? E é muito interessante aqui o capítulo, a leitura desse capítulo aqui é uma coisa bem interessante. Deixo aí, tá? Como algo aí para vocês darem uma analisada, uma relembrada aí, principalmente porque isso são ferramentas, essas análises aqui são ferramentas importantes para a eletrônica de potência, tá? Muito importantes mesmo, as ondas conhecidas, né? Retificador de meia onda, onda completa, enfim. Deixo aqui como exercício, tá? Eu não vou continuar com essa análise, porque a gente vai ver alguma coisa sobre isso mais à frente. Mas fica a recomendação para consultar aí, tá? Passar o olho, como se diz aí, né? Ao menos aí nesse capítulo, tá? Porque a série de Fourier é uma ferramenta importantíssima aí para a gente, tá? Outro ponto aí é, é a relação aí com a frequência, né? Então é mais tranquilo aí, né? O estudo aí no domínio da frequência, visto que a transformada de Fourier também a gente consegue fazer aí algumas modelagens matemáticas, tá? E aqui eu estou falando de transformada de Fourier. Lembra que vocês já estudaram muito provavelmente na graduação a transformada de Laplace, que é uma ferramenta excepcional para a resolução de circuitos, né? Do domínio da frequência. Então temos aí também
a transformada de Fourier, tá? E é muito interessante isso aí também. Isso aí já é uma ferramenta mais específica. Aqui já é uma coisa que a gente vai usar mais que a série, tá? Outra coisa, o sinal periódico ele é um sinal previsível no tempo. Então você sabe, você conhece o comportamento dele no início ao final, tá? Mesmo que no eixo y não tenha a forma de onda seja mais difícil de se modelar matematicamente, mas quando você trabalha com sinais periódicos, os limites de sua integral são bem definidos, né? Você consegue calcular mais facilmente a área. Hoje, né, quando eu fiz graduação, então muitas vezes a gente, para modelar aqui, extrair a função de um gráfico ou de uma forma de onda, você tinha que pegar pontos, né, conhecidos x, y, e testar algumas funções, aplicar ferramentas matemáticas. Hoje, tem ferramentas aí até mesmo online. Você faz o upload de um gráfico desse, a ferramenta já te devolve qual função que rege, né, esse comportamento. É coisa muito interessante, tá? E a partir disso aí você consegue modelar aí os limites. Não que para funções não periódicas seja impossível, mas para funções periódicas isso aí é mais fácil, né? É mais rápida essa análise, tá? Então vamos lá, o primeiro conceito aqui que é importantíssimo. Na graduação, quando vocês estudam em valor médio, tá? Um momento só. Então, pessoal, por exemplo, na graduação, esse conceito de valor médio vai aparecer lá em eletrônica 1, quando vocês estudam retificadores, né? Começou o retificador de meia onda, onda completa, meia onda, que é o primeiro aí que normalmente, né, se observa. Aí o professor vai falar sobre o diodo, sobre o sinal pós-retificador. Aí vocês começam, né, a estudar aí valor de pico, alguns conceitos e aparece esse valor médio. Só que lá a gente como ser apresentado normalmente, porque até os próprios livros de eletrônica vão trazer com esse tipo de análise. O valor médio é o valor de pico sobre π, no retificador de meia onda. Retificador de onda completa é valor de pico sobre 2π, mas na verdade aquilo ali você já está observando o resultado de uma modelagem matemática, tá? De um integral. E aí, a partir desse resultado, você já está só aplicando, substituindo valores, tá? Aqui do ponto de vista, aqui na pós-graduação, vocês vão entender, tá? Os conceitos por trás disso. Então, o valor médio, né? É a média de valores instantâneos de tensão ou corrente, né? Aqui está V de T, mas na verdade seria X de T, né? T minúsculo, porque é tempo. No tempo, tá? Então aqui onde tem aqui V médio, né, pode ser x de t, né, que não só é tensão, né, alguma coisa do tipo, é uma função. E aí a gente tem aqui o tempo, né, tempo 1 a tempo 2, V de t dt. Então o valor médio é a média aritmética aí de uma função aí entre dois intervalos aí de tempo, tá? Então, matematicamente é isso, tá? E onde que se encaixa aqui na nossa disciplina, né? Quando o sinal é periódico, essa integral aqui, ó, ela pode ser simplificada, onde que, aqui tem um erro aqui é t minúsculo, né? Ou ômega t, enfim. O valor médio, né, que está V médio, mas pode ser tensão média, pode ser corrente, enfim, né? É 1 sobre o período integral de 0 a t, né, que é o ponto onde que você quer integrar, né, x de t dt. Aqui está v de t porque aqui está escrito como tensão, né? Mas aqui é x de t. Então, é a integral de um gráfico, de uma função x de t no tempo, né? Essa função pode ser um seno, pode ser o cosseno, pode ser um exponencial, enfim, né? Então, é simplesmente a integral do gráfico. Matematicamente falando, o valor médio pode ser calculado aí como integral ou popularmente, como se diz, como a área do gráfico,
né? Só que aí a gente vai entender o porquê. Quando vocês estudam, né, lá em Eletrônica 1, deixa eu só verificar aqui, quando vocês estudam lá em Eletrônica 1, essa conceito de valor médio, o livro vai falar assim, em um gráfico qualquer o valor médio também é chamado de valor CC. Dependendo da tradução, vai falar assim, valor médio ou valor DC. Tá? O valor DC. Isso aqui que eu acho que é. Eu acho que o Malvino, por exemplo, ele chama de DC aí nos livros de curso técnico. Lá no Bolestad, lá, eu acho que é valor CC, né? Fala que é valor médio, a mesma coisa que valor CC. Por quê? Da onde que sai esse conceito? Tá? Primeira coisa interessante, né? Você já também aprende isso lá na graduação, né? Que a gente fala, se for uma senoide, isto é, se o sinal for simétrico, né? Em parte positivo e negativo, ou seja, a área do gráfico aqui, ó, do semiciclo, com essa área aqui do outro semiciclo, se elas forem iguais, né? Eu não sei se a área do gráfico seria um conceito interessante de se falar aqui, a forma de se falar mais adequada, né? Porque eu estou repetindo isso aqui, porque normalmente vocês já conheceram dessa forma. Porque olha só, aqui eu teria uma área positiva, será 1. Vamos supor que isso aqui é uma senoide perfeita, né? Apesar do meu desenho estar dessa forma, mas vamos considerar que seja uma senoide perfeita. E essa área aqui seja a área também menos 1. Vamos supor que isso aqui é uma senoide, né? Bonitinha no tempo. Eu calculei a área dessa senoide, deu 1 nesse ponto aqui. Nessa outra metade, deu menos 1. Por isso que é estranho falar de área, né? Porque a área não é negativa, não é... Então, isso aqui é um período, né? É o período dela aqui, ó. Então, se eu falar assim, ó, se eu somar essa área com essa no período, né? Ou seja, metade do semiciclo com outra metade para fechar um período, isso aqui vai ser igual a zero. Porque tem metade, uma parte, ou 50% positivo, né, a área, e 50% negativo. Na hora que eu somo aqui para calcular a área, é zero. Então, se a onda, né, se o gráfico, se o sinal que você estiver modelando tiver partes positivas e negativas, a gente já aprendeu que esse conceito é zero. Mas isso aqui vem lá da série de Fourier. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, na série de Fourier, vocês observem o seguinte, né? Aqui ela está compactada aqui, mas é a mesma que vocês viram aqui atrás, né? Observe aqui, eu vou colocar essa forma aqui que às vezes é mais interessante. Observem que aqui a gente tem o termo AN e ele está multiplicado por um cosseno. BN está multiplicado por um seno. O cosseno ele varia no tempo, né? Opa, aqui eu fiz ao contrário, né? O seno varia no tempo, o cosseno também varia. Mas está vendo que esse termo aqui, ó, que é o A0, ele não tem multiplicação nem por seno e nem por cosseno. Ele é uma constante. Então, se o sinal tem esse termo aqui, que é constante, então a gente fala que isso aqui é o valor DC, né? É contínuo. Ou seja, ele não vai variar no tempo, né? Então, o sinal, quando tem esse termo aqui na série de Fourier, né? Ou seja, que ele não varia no tempo, ou seja, nem é multiplicado por cosseno e nem por seno, a gente fala que esse é o sinal DC, né? Ou sinal contínuo. Vem daí, né? Então, aqui, ó, componente DC do sinal. Aqui eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse sinal aqui, ó, observe esse gráfico. Para ficar mais claro, a apresentação gráfica disso aqui. Tá vendo que esse sinal ele é simétrico? Ele tem um lado positivo com a área x, tem um semiciclo negativo com a área menos x. Quando a gente estuda isso aqui de forma mais rápida, né, vai falar o valor médio disso aqui é igual a zero. Porque quando você soma a parte positiva do sinal
com a parte negativa no período aqui, ó, período t, isso aqui é zero, né? Beleza. Mas na série na transformada de Fourier, como que isso aparece, né? Como que eu sei que de fato é zero? Porque na transformada, olha como que ele aparece aqui, ó. Transformada não, perdão, pessoal, série de Fourier. Você está vendo que ele não tem aquele valor contínuo, aquele valor a zero, ó. Só tem o termo seno e cosseno. Aqui, na verdade, aqui só tem o termo seno, né? Esse termo, então, aqui é o termo seno, é um termo que mostra que a onda varia no tempo, né? Mas não tem o a zero, né? Que é a parte DC. No espectro, na análise do espectro de amplitude, na verdade aqui não tem de fase, é só de amplitude, tá? Como que isso apareceria para um sinal definido no tempo? Então aqui, ó, definido aqui em valores, perdão. Então aqui eu tenho amplitude 1, né? Amplitude menos 1 aqui nesse outro semiciclo. Esse é o período, né, que é o intervalo de repetição. Aqui, ó, esse é o período. Então eu tenho uma parte positiva, uma parte negativa. Um semiciclo positivo, um semiciclo negativo, tá? Observe que quando eu transformar isso aqui e aplicar, né, a série de Fourier e vim aqui para escrever esse valor no espectro, né, do Fourier, ele aparece dessa forma. Então isso aqui é frequência, tá? Isso aqui normalmente é frequência, alguma coisa que varia no tempo. Então, ó, no eixo zero, aqui, ó, perdão, no ponto zero aqui no x, né? Você observa que não tem um componente DC, não tem um componente de frequência zero, por assim dizer. Se o tivesse, estaria aqui, ó, onde o tempo, a frequência angular, enfim, onde a frequência vale zero, né? Ou seja, não tem variação. Esse não tem. Observe que aqui seria o lugar para escrever o valor DC, né? O valor médio, ou o valor que não varia no tempo. Mas esse, por exemplo, não tem. Então, o valor DC desse cara aqui, né, é zero. É zero. O valor médio é zero. E não é zero porque simplesmente eu observei no gráfico aqui. Não. Que pode ser. E se essa função aqui não for igual aos dois semiciclos, vai dar algum valor. Por exemplo, quando a gente pega o osciloscópio, conecta, por exemplo, num transformador, você está fazendo laboratório de eletrônica 1. Você pega o osciloscópio, configura ele para medir o valor médio e conecta na saída do transformador. Você vai ver que sempre ele marca ali 1 mV, 10 mV, 50 mV de uma senoide. Ué, professor, mas não era para ser zero, já que é uma senoide? Era. Só que a senoide às vezes tem um ruído, uma distorção. Então, idealmente, o valor médio de uma senoide é zero, né? Mas na prática pode ser que dê alguma coisa diferente, não porque está violando um termo matemático, mas porque aquele sinal que você está analisando não é um sinal perfeitamente senoidal. Isso é comum, né? Não é um sinal perfeitamente simétrico, os seus semiciclos, tá? Então observe aqui, ó, no espectro aqui de Fourier. Então você tem um componente em π, né, na frequência fundamental, a gente chama isso aqui, ó. Depois em 2π, que seria né, um segundo harmônico, não tem nada. Depois 3 vezes a frequência tem um termo também. Depois 4 vezes, que é outro par, não tem nada. Depois 5 vezes aparece aqui outro valor, né, que é um termo aqui, uma linha, uma reta, não digo uma reta, né, mas um valor aqui que vai assumir aqui em y, né? Isso aqui também teria, enfim. E aqui, ó, onde que seria sem variação no tempo, ou seja, quando f vale zero, não tem nada, tá? Eis outro sinal. Observe que aqui, se eu for fazer a integral desse sinal, né, 1 sobre t, integral de zero aqui, ó, a t2
que é o período de repetição desse sinal, dessa função aqui, né, x de t aqui, que é a função constante no tempo, né? Em outras palavras, a área do gráfico aqui no período t aqui, ó, né, daria 1 aqui vezes 1, né, vai dar 1. Mais aqui que aqui seria 1, né, de 1 até 2 vale 1, mas aqui em amplitude vale 0, né? Então seria 1 mais 0, 1. Então observe que o valor médio seria aí 1, né, uma unidade, isso aí. Por assim dizer, uma aproximação rápida, análise rápida, né? Então, ou seja, é diferente de 0. Quando você aplicar a série de Fourier, né, isso vai aparecer lá, ó, naquele termo a zero. Ó. Lembra que é a 0 sobre 2? Aqui, ó. Aqui é o termo DC, o A0, né? Tá vendo? Então, esse sinal aqui, ele tem um valor médio, ou valor DC, que aparece aqui, ó. Depois vem a soma dos senos aqui dele, ó. Então, aqui é π, depois aparece esse outro termo aqui em 3π, depois em 5π e assim por diante. Então, esse cara aqui, diferente daquele outro gráfico, tem um valor médio diferente de zero. E olha aqui no espectro aqui, ó, de Fourier. Tá vendo que aqui agora no eixo x, aquele termo aqui, ó, 1 sobre 2 é meio, né? Ou o meio aqui aparece aqui onde a frequência aqui seria igual a zero, né? Ou seja, um valor DC. Depois, a frequência fundamental está aqui, ó, 2 sobre π, né? Que está aqui, ó, 2 sobre π. Depois 2 dividido por 3π, que aí é 3 vezes a frequência aqui, né? De base, depois 5π e aí vai por diante, tá? Então, esse valor a gente pode observar aqui no gráfico, né? Intuitivamente, que ele é diferente de zero. A gente pode observar aqui, quando aplica-se a série de Fourier, que ele é diferente de zero. E a gente pode observar aqui também no espectro aqui do sinal, que ele é diferente de zero, né? Então, eu espero que até esse ponto tenha ficado claro aí o que é o valor médio da função, que é a integral do gráfico, é simplesmente integral num período, né? E por que o valor médio chama valor DC? Porque ele vai aparecer na série, no espectro aqui, como um valor de frequência zero, né? Ou seja, de frequência, um ponto aí que não varia no tempo, tá? Bem, graficamente aí, né, é o que vocês vão escutar mais aí, e nos livros aí vão aparecer com as explicações mais simples, né? É a área sobre a curva, a área do gráfico, a área sobre o gráfico. Então, não deixa de ser uma aproximação, observação correta em partes, né? Porque nem sempre isso aí assim, intuitivamente falando, né, do ponto de vista matemático, calculando a área sobre gráfico, com a expressão que modela, etc, etc, vai estar certinho, né? Mas simplesmente a gente observar e fazer uma análise visual, falar, é a área do gráfico, às vezes nem sempre isso aí dá certo, né? Então, assim, há mais do que saber que é a área sobre a curva ou a área do gráfico. Então, espero que vocês tenham compreendido por que se chama valor médio, valor DC, tá? O espectro de Fourier também, eu não sei se vocês já trabalharam antes, isso aqui na graduação, mas aqui mostra a energia do sinal, tá? Então, esse sinal aqui, por exemplo, ó, essa onda quadrada, ela pode ser modelada por uma soma, no caso aqui, de senos, né? Onde que se eu somar 2π seno de π, né, vezes o t aí, 3π vezes o t, 5, eu consigo chegar nesse sinal. Então, esse sinal aqui desmembrado assume esse formato matemático, tá? De representação matemática. E se eu for representar isso graficamente lá da série de Fourier, vai assumir esse valor aqui, né, graficamente. Então, a energia total do sinal o sinal total aqui, ó, ele é composto por um valor DC, ou seja, aqui na frequência igual a zero, mais uma senoide aqui na frequência fundamental, que a gente chama de π, né? Que é essa primeira que aparece aqui, fundamental. Aí depois aparece em 3π, que é 3 vezes a frequência fundamental, né? Que a gente chama terceiro harmônico aqui, ó.
Depois ele tem uma, então somando isso aqui, se chega, né, é igual isso aqui, correto? Pois bem, valor eficaz, né? Bem, pessoal, então, antes da gente começar aqui a falar sobre valor eficaz, vamos só voltar aqui em valor médio. Então, sim, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, são muitos os conceitos, né? Matematicamente, o valor médio é a integral, né? A integral do quando o sinal é periódico, que é o caso aqui, né? Que a gente tá abordando aqui, direcionando o nosso estudo. É a integral, né? De zero até um determinado período de tempo, 1 sobre o período, né? Vezes 1 sobre o período. Então, isso aí é do ponto de vista matemático. Do ponto de vista matemático também, na série de Fourier, é aquele primeiro termo lá da função, né? Que é o A0 lá. Para nós aqui na engenharia elétrica, a gente fala que o valor médio é a componente CC de um sinal, né? Então, o sinal pode ou não ter uma componente CC nele, ou pode ser somente um sinal CC, né? Contínuo, constante. Então, por exemplo, a tensão da bateria. Se você fizer integral lá, a série de Fourier, você vai ter uma componente lá constante, né? Uma pilha, porque você não tem nenhuma variação no tempo. Então, não faz sentido ali senos e cossenos aparecerem, né? Para um sinal ideal. Então, assim, é isso. Lá no espectro de Fourier é análise lá é análise lá do sinal, né? É, ou como o pessoal gosta de falar, né? É a área sobre a curva, né? No intervalo de tempo, de período. Então, vocês podem, né, ter uma dessas interpretações, né? Guardar para si uma dessas interpretações e, e salvar, né, por assim dizer, para quando alguém falar valor médio, você ter na memória, né, aí no seu raciocínio, o que que é para você? Ah, é a área sobre o gráfico. O que for mais fácil aí para vocês entenderem, né, e guardarem aí. Não é só valor de pico sobre π. Ah, é de fato aquele valor de pico sobre π é a integral, né? O valor médio é integral 1 sobre o período lá, né, que a gente tem aí da senoide. No caso aí é 1 sobre período, né? Mesma coisa que a frequência e tal aí da senoide lá, né? De zero, por exemplo, retificador de meia onda, de 0 até t, né? Que é o tempo lá de duração lá, ou de π, né? Aliás, π sobre 2, seno do... Se vocês resolverem, né? Depois a gente vai retomar esse retificador, a integral para aquele retificador aquele retificador de meia onda lá, ó. Então aqui é o período. Aqui você integra daqui até esse ponto aqui, seno de ômega, até aí você vai chegar naquele V de pico, né? Aqui, ó, o V de pico aqui na frente, né? Multiplicando. V de pico sobre π, ou V de pico sobre 2π, né? Então, normalmente você já pega essa equação aqui pronta, mas na verdade ela é integral desse sinal no período t e tal. Então, isso aqui eu não vou retomar aqui no momento esse cálculo, né? Porque para nós ainda a gente não está especificando de nenhum tipo de circuito, está só falando, né? Então, valor médio é integral aí de uma forma de onda, né? Pode ser zero ou não, dependendo do sinal, né? Esse sinal, por exemplo, aqui não tem valor médio, não tem valor CC. Você observa que intuitivamente a área do gráfico é zero, correto? Na série de Fourier, a série de aqui não vai ter o componente a zero, correto? Também essa observação. No espectro de Fourier não tem um componente aqui no eixo y, né? Onde a frequência aqui vale zero. Ah, correto. Então, são todos os conceitos aí, tá? E aí vocês podem aplicar de forma que achar melhor aí. Então bora lá o valor eficaz, né? Também chamado valor RMS, né? Root Mean Square, que vem aí de uma terminologia, né? Que se usa aí que valor médio quadrático, né? Raiz médio quadrático.
Então, o que é o valor eficaz? Né? O que é o valor RMS? Veja bem, eu gosto de pensar, e aí eu convido vocês a pensarem assim também, que o valor RMS é uma comparação. Uma comparação, professor, isso, uma comparação. Quando eu digo, por exemplo, que a tomada ela é 127 volts, na verdade ela não é 127 volts. A tensão na tomada, por exemplo, aí para quem é monofásico, aqui em Minas, Semiga, né, o que a maioria aqui que vocês estão assistindo se aplica, né? Essa tensão nossa aí, né, 127 volts, como se diz aí no popular, ela na verdade ela vai a 180 e menos 180, né? Então, mais 180 menos 180. A amplitude do sinal é esse, o valor de pico do sinal é esse. Mas o sinal com essa amplitude produz, né, a mesma potência, dissiparia em uma resistência, né? Dissipa uma resistência, né, ou produz uma resistência, um valor similar a uma fonte, se fosse uma fonte CC de 127 volts. Então, o sinal na tomada ele é 180 volts alternado, né, no tempo, e o valor de pico, né, V de pico é 100, mas produz uma potência que equivale a uma fonte CC, ou que uma fonte CC de 127 volts produziria. Então, o sinal na tomada aí, né, é 127 aí de uma maneira mais simples, né, como vocês já aprenderam antes, é 127 vezes raiz de 2 e produz aí, equivale, né, uma fonte CC de 127 volts. Tal qual, por exemplo, estou começando essa explicação com esse conceito, pessoal, porque isso é uma coisa conhecida de vocês, né? Ao invés de pegar um sinal aleatório aqui, eu estou falando de uma coisa que todo mundo vê, todo mundo, né, observa, conhece. Então, por exemplo, a tomada, né, o sinal lá de saída da rede de 220 volts, na verdade não é 220 volts. O valor dele é 311 de pico, né? Então lá é 311 e produz uma potência similar a que uma fonte de 200 CC de 220 volts produziria, né? Isso aqui é uma fonte CC 220 volts produziria. Então, o valor eficaz, né, de uma forma bem simples de se dizer, bem simplificada, é uma comparação. Então, a tomada não é 127 volts a amplitude do sinal, amplitude máxima. A tomada tem amplitude de 180 volts. Mas aquela senoide com amplitude de 180 volts produz uma potência tal qual uma fonte CC de 127 volts produziria. Então, por isso, né, que eu digo o valor eficaz, a forma bem simples de se entender é uma comparação com a fonte CC de um sinal, né? Então, ou seja, produz o mesmo, é como você pegar um sinal que pode ser senoidal ou pode ser de qualquer formato e comparar com a fonte CC. O resultado do valor RMS é o valor que uma fonte CC produziria, né, para gerar aquela mesma quantidade de potência para uma resistência, tá? Vamos lá. Matematicamente, o que é o valor RMS, né, para um sinal periódico? É raiz quadrada da média dos quadrados, enfim, magnitude média, mas num conceito que todo mundo entenda, né? Que, ou pelo menos assim, espero que entenda. Aqui eu estou falando de tensão, porque é uma coisa mais palpável, né? Ao invés de x de t, mas pode ser um sinal x de t qualquer, né? E é a raiz, né? Então é aquela integral que vocês já viram, né? 1 sobre o período de 0 a t, eu gosto desse t aqui, de uma função x de t, i de t, v de t ao quadrado. Então é a função f de x ao quadrado, né? Essa é a integral dessa função aí ao quadrado e depois dentro de uma raiz, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Está pegando um sinal,
pode ser positivo, uma função que assume sempre valores negativos, elevando essa função ao quadrado e depois tirando a raiz, né? Porque olha só, o quadrado é o contrário da raiz, é como se você fizesse duas operações inversas, né? Para voltar ao mesmo ponto. Mas isso produz um valor aí, né, em magnitude que é igual ou maior que o valor médio. Então, se você observar os resultados do valor RMS, ele vai ser ou igual, se o sinal ali for sempre positivo, né, ou maior que o valor médio, perdão. Então, por exemplo, se eu pegar uma senoide aqui, ó, perfeito e tal, naquela condição que a gente está falando, e fazer o valor médio, vai ser igual a zero. E o valor RMS? Aí não vai ser zero, matematicamente falando, porque eu estou pegando essa função, elevando isso aqui ao quadrado, né? Então, mesmo as partes negativas aí tendem a um valor positivo, né? Em módulo, etc. E depois eu tiro a raiz. Então, o valor RMS vai dar um valor X, por exemplo, a rede elétrica, 127 volts RMS. E o valor médio? Zero. Porque a área sobre o gráfico, lá o resultante, né, é zero. Mas produz potência? Produz. Então, por isso que o valor médio está mais atrelado a um conceito matemático, tá? E o valor RMS, que de fato está atrelado a um conceito aí de energia, né? De potência, enfim. Né? Então, ou o valor RMS vai ser igual ao médio, ou vai ser superior. Nesse caso aqui é superior. E se eu pegar uma função aqui, ó, similar àquela que a gente viu de uma onda quadrada, né, que se repete no tempo. Se eu fazer o valor médio dessa função, vamos supor que seja x, né, é o valor médio, valor médio de x é igual a 2. O valor RMS vai obter o mesmo valor, né? Por quê? Porque a integral aqui, né, vai dar do mesmo. Você vai estar elevando esse valor que é o quadrado, depois você tira a raiz, chegar no mesmo ponto, né? Então, a magnitude do valor RMS, né, tem que ser igual ou maior que o valor médio, né? Não tem como, em termos de energia, ou matematicamente para um sinal periódico aí, sinal periódico, tá? O valor RMS ser inferior ao valor médio. O valor médio está atrelado mais ao conceito aí matemático, o valor DC. Por quê? Porque nem toda função aí, né, vai ter um sinal DC, né? Por exemplo, o sinal senoidal perfeito, né? Ele não tem a componente DC, então o valor dele é zero, né? A componente A0 lá, perdão, da série Fourier. Mas tem os componentes de seno e seno e cosseno, né? Enfim, que aí vai ser diferente de zero. Então o valor RMS, pessoal, vai ser sempre igual ou superior ao valor médio, tá bom? E é integral, matematicamente falando, é integral aí, né, ao quadrado de uma função f de t. E essa função que está aqui dentro pode ser um seno, pode ser um cosseno, pode ser um exponencial, pode ser um logaritmo, enfim. Né, essa função que está aqui, que você está elevando ao quadrado, pode ser uma função que x de t qualquer, né? Que é se for uma carga e descarga de um capacitor, então você assumiu normalmente é um valor exponencial, né? Para aquelas situações conhecidas aí. Se for a rede, né, um senoide aí, um sinal senoidal de corrente, tensão, aí vai ser um seno, né? Normalmente seno de x, se tiver com a fase invertida, cosseno, enfim, né? São as funções conhecidas qualquer. Aí, né? Então, bora lá. Valor eficaz é a série de Fourier. Então, quando a gente calcula o valor eficaz, né, o valor eficaz dentro da série de Fourier é o sinal completo. É a componente DC embutida nela, né, mais as componentes que variam no tempo, né, seja de seno e de cosseno, ou só de cosseno, ou só de seno, né. Quando a gente aplica isso aqui, né, olha o resultado que a gente tem. Então, o valor RMS, que é o termo a zero ao quadrado, mais meio, né,
do somatório de AN mais BN ao quadrado, raiz para todo mundo, né? Deu aí no mesmo conceito visto anteriormente, tá? Então isso aqui, ó, normalmente AN, BN, isso que eu vou colocar mais adiante, é uma série de harmônicos, né? Então aqui já começa esse conceito a aparecer